Olá, alunos e alunas SEB. Eu sou o professor assistente Gabriel. Vou resolver com vocês a tarefa do professor Ville sobre figuras de linguagem. Ele selecionou 5 exercícios, que são os exercícios 3, 5, 6, 7 e 8. Vamos começar pelo exercício 3. Então, após a leitura do poema, é correto afirmar que A. Esse poema aborda o tema da memória, considerado uma faculdade que torna o ser humano menos amargo e sombrio. Bom, a gente tem a palavra memória no poema, mas o poema não tem como intuito refletir sobre a memória. A gente tem, quando aparece a palavra nos últimos versos de cada uma das estrofes, como uma referência à palavra amor, uma referência à palavra amor. Então, a palavra amargo refere-se tem algo de amar. A palavra mora tem algo de amor. Então, isso não quer dizer que o tema do poema seja a própria memória em si, mas sim amor e amar. B. Enfoca a hesitação do eu lírico diante das palavras, o que vem expresso pela repetição da palavra talvez. A gente tem que tomar cuidado, porque o talvez aparece, né, como uma suposição aqui, sim, é verdade. No entanto, para o eu lírico, ele tem certeza do valor da palavra amor, tem certeza da palavra amar, não só da palavra, né, mas do que elas significam de uma maneira mais abrangente. Então ele não hesita nesse ponto. C. Apresenta a natureza romântica, sendo as palavras amora e amargo metáforas do sentimento amoroso. É, a palavra amargo, ela traz um valor negativo, uma associação negativa ao fato de amar, ao ato de amar. E isso está oposto, né? É o contrário da idealização do amor pelo romântico. D. Possui reiterações sonoras que resultam em uma tensão inusitada entre os termos amor e amar. É verdade. Primeiro por reiterações sonoras. Amor e amar são muito próximos. E depois, uma tensão inusitada. Mais uma vez verdade, porque amor e amar têm um valor, uma carga semântica muito próximas. Amor substantivo e amar o verbo. Mas o valor, o significado delas estão muito próximos. E no poema a gente vê uma oposição. E. Ressalta os significados das palavras tal como se verificam no seu uso mais corrente. É errado também, um exemplo disso, talvez a palavra que mais mostre que essa alternativa estava errada, é doce. Porque doce, pra gente, é um sabor, né? Aqui ela tem mais a ver com um significado, um sentimento, algo prazeroso, algo agradável. Continuando a resolução da tarefa. Exercício 5, baseado no texto Uma Vela para Dario. 5. Na narrativa ficcional de Dalton Trevisan, nota-se a presença de metonímia em a última boca repete ele morreu, ele morreu. A metonímia, nesse caso, está em boca, pois boca é a parte do todo pessoa. Assinale, por favor, a alternativa que indica corretamente o efeito de sentido atingido com o emprego desse recurso. Então, para que a metonímia foi usada nesse caso? A. A comparação de ideias faz uma crítica ao estilo falastrão das pessoas que se desumanizam. Neste caso, a metonímia não representa uma comparação de ideias, então por isso que a é incorreta. B. O uso da parte pelo todo dissocia o complexo organismo humano, aludindo à desumanização das pessoas. Essa é a resposta certa. A gente tem lá como se fosse um conjunto de situações que vão se agravando ao longo do texto. Então, no começo as pessoas estão preocupadas, depois elas começam a revistar os bolsos da pessoa que acaba morrendo ali, e cada vez mais elas vão estar despreocupadas com quem está ali. Elas vão ter cada vez mais um comportamento desumano com o morto. C. O jogo de palavras com contrários personifica a crítica ao processo sofrido de desumanização das pessoas. Não aparece, nesse caso, né, o jogo de contrários que a alternativa fala, por isso é incorreto. D. O exagero denota uma precipitação na informação ainda não confirmada devido à desumanização das pessoas. Nesse caso também, a frase não denota um exagero, por isso que esta está incorreta. Dando continuidade à tarefa. Exercício 6. Tínhamos lá o texto base do Guimarães Rosa. Vamos às alternativas. Na obra de Guimarães Rosa, destaca-se o aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Nesse fragmento, o narrador empresta à cena uma expressividade apoiada na
qual o elemento que dá essa expressividade ao texto? A. Plasticidade de cores e sons dos elementos nativos. Quanto aos sons, eles aparecem em algumas palavras, é verdade, mas é muito pouco. E quanto às cores, aparece no comecinho do texto, a gente tem: o mato do Mutum é um enorme mundo preto. Essa é talvez a única referência à questão das cores. Então não dá para dizer que a expressividade do texto está toda baseada nisso. Por isso que ela é incorreta. B. Dinâmica do aspecto e da fuga na luta pela sobrevivência. O problema nessa alternativa é a dinâmica. A gente não tem uma fuga efetiva dos animais. A gente tem os animais que estão indefesos em relação aos humanos ali na região. C. Religiosidade na contemplação do sertanejo e de seus costumes. A gente tem também uma referência à religiosidade, mas ela é feita, ela é colocada no texto de tal modo que a gente percebe como se fossem os animais que tivessem essa religiosidade. É um pedido, né, mas uma tentativa de defesa dos animais em relação com os humanos. D. Correspondência entre práticas e tradições e a hostilidade no campo. A gente tem a hostilidade no campo aparecendo ali, porém a expressividade não está nesse elemento do texto. A expressividade está na alternativa E. Aí sim, por quê? O modo que o texto é construído, então os animais, o pensamento dos animais, o coelho, por exemplo, que não consegue dormir porque ele sonha o tempo todo que está sendo perseguido, o tamanduá, que não consegue fugir, né, quando é encurralado pelos humanos da região. Nesses aspectos é que está a expressividade do texto. Por isso que essa alternativa é a correta. Continuando a correção, exercício 7. As soluções de linguagem encontradas pelo narrador projetam uma perspectiva lírica da paisagem contemplada. Essa projeção alinha-se ao poético na medida em que. Então, onde está a característica poética do texto? Onde está a expressividade desse texto? A. Explora a identidade entre o homem e a natureza. Incorreto. A gente tem no texto uma personificação das montanhas. Portanto, não existe essa identificação com o homem. B. Correta, pois, como eu acabei de dizer, reveste o inanimado de vitalidade, ou seja, as montanhas, que seria o inanimado, de vitalidade e ressentimento. Correto também. A gente tem um trecho onde ele fala: não podendo matá-las de todo ou arrancá-las de si, são as montanhas, como as montanhas pensam, né, sobre as cidades que elas carregam nos dorsos. C. Congela no tempo a prosperidade das antigas cidades. Não, o texto trata as cidades como decadentes. D. Destaca a estética das formas e das cores da paisagem. A gente tem muito pouco sobre descrições da paisagem em si. O foco, a expressividade do texto, de novo, é a personificação das montanhas e não como se fosse uma paisagem idílica, como a gente teria num texto Arcade, por exemplo. E. Captura o sentido da ruína causada pela extração mineral. No finalzinho do texto a gente tem: resguardam o seu sonho imperial de ferro e ouro. Então, essa questão imperial, a questão da extração mineral, não seria uma ruína, mas sim para as montanhas um tempo áureo, um tempo de muito sucesso e prosperidade. Resposta certa, alternativa B. O último exercício da tarefa é o de número 8. Tínhamos um poema do Manuel Bandeira chamado Namorados. Vamos ao enunciado. Verifica-se a ocorrência de personificação no seguinte verso. Para esse exercício, então, era importante lembrar que a personificação é aquele processo em que temos um elemento inanimado atuando como um ser animado. Por exemplo, o mar pensando na amada, o mar chorando pela amada. A gente teria aí uma personificação. O mar não tem vida, é um ser vivo, e aí ele está fazendo um exercício racional, está pensando em alguém, está lamentando alguém. Atitude típica de um ser que é vivo, de um ser racional. Alternativa A. Antônia, você parece uma lagarta listada. Temos aqui o parece, usado como comparação, mas o você refere-se a Antônia, é um ser animado, nenhum caso de personificação.
B. A moça regalou os olhos. Moça é um ser animado e está fazendo uma ação que um ser faria, um ser qualquer faria. C. Resposta correta. A meninice brincou de novo nos olhos dela. Meninice é um estágio da vida, não é qualquer tipo, não tem qualquer tipo de vida, meninice. E aqui ela está fazendo algo, está brincando, como se fosse uma pessoa, como se fosse um ser vivo. Portanto, aqui sim temos a personificação. D. Antônia, você é engraçada, você parece louca. Mais uma vez uma comparação, não há personificação nesse caso. E. A moça olhou de lado e esperou. Moça é o ser que está atuando aqui, fazendo o verbo, o sujeito da nossa frase, e moça é um ser animado. Portanto, não existe personificação.